Ok. Então, como eu estava comentando, a dança com serpentes, né? Essa já era uma prática muito antiga lá nos Estados Unidos. Tá? Os americanos têm umas ideias assim, que você fica pensando onde é que eles conseguem tirar isso, né? Mas essa dança com serpentes lá, ela já acontecia já faz um bom tempo já. E eles têm base bíblica, lógico. Todas essas loucuras que a gente tem visto por aí, eles têm base bíblica, né? E quantos textos bíblicos eles têm para afirmar aquilo que eles estão fazendo? Dois versículos, né, verdade? Sim, mas assim, eles estão baseados em uma parte. A gente já viu que doutrina bíblica, ela está baseada no quê? Num texto bíblico ou naquilo que a Bíblia diz como um todo? Deveria ser, né, naquilo que a Bíblia diz como um todo. E eles simplesmente fazem uma prática, né, em cima de uma doutrina totalmente avessa, né, a boa razão, a boa consciência, com a desculpa lá daquele texto, né, que pegarão em serpentes, né, tomarão coisas venenosas e tal, e não lhes fará mal algum. Né? Mas eles além de dançam com serpentes, né? Eles tomam veneno e tal. Faz parte do culto. Né? E chamam de igrejas evangélicas. Né? Aí até um pastor morreu por causa disso, né? Não foi o primeiro. O pai dele também, né? E aí deu todo aquele rebuliço lá. Enfim, é loucura. Por isso que eu coloquei no grupo do PVC também, dizendo o seguinte, né? Não interessa o quão absurda seja a interpretação, sempre vai ter alguém que vai acreditar, sempre vai ter algum seguidor. Não adianta. Pode depois ser a coisa mais absurda, mais idiota desse mundo. Sempre vai ter gente que vai acreditar. Não se preocupe com isso. Vai ter seguidor. Eu fiquei meu Deus, com as pessoas acreditando nisso. Ele poderia ter coisas bem sutis. A sutileza gera uma... Né? Só que eu acho que nos nossos dias de hoje, nós temos coisas muito piores acontecendo nas igrejas e está todo mundo aceitando como se fosse algo natural. E o pior não é dessas seitas que são aberrações, né? Isso são aberrações. Agora, tem coisas muito mais sutis, e a própria palavra nos diz que nos últimos dias vão crer em doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Pregadores que pregam o que as pessoas querem ouvir, e na verdade são doutrinas demoníacas, sendo pregadas em púlpitos. Então, gente, isso é algo que nos assusta. Eu estava lendo esses dias o livro de João. O livro de João, capítulo 14, 15, e eu li algo que eu já tinha lido várias vezes. Eu já tinha lido várias vezes esse texto, só que de alguma forma eu li esse texto de novo, naquele contexto que a gente tem falado, de últimos tempos, de doutrina, parece que as igrejas, de uma forma geral, assim, tá difícil de achar a doutrina correta e tudo mais. Eu achei algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim, acho que está no capítulo 17 ou 16. Olha só o que ele diz, João capítulo 16. João capítulo 16. E isso aqui Jesus justamente está falando, está dando as últimas instruções para os discípulos, né? João 16? João 16. É o princípio das dores, né? E se vocês forem verificar também, em Mateus capítulo 25, vai falar justamente nesse contexto, é o mesmo contexto de Mateus capítulo 25 ou João capítulo 16. Ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, não se escandalizem. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Eu já tinha lido várias vezes esse texto, né? E aí só que de repente eu pensei isso nos nossos dias.
de pessoas acreditando, fazer a vontade de Deus, está matando os verdadeiros discípulos de Jesus. De repente, vem um negócio, caramba, mas e se isso acontecesse nos nossos dias, né? Pessoas tão enganadas, o engano tomou tanto a mente dessas pessoas que elas matam os verdadeiros homens de Deus achando que estão fazendo serviço a Deus. Lógico, vamos pensar na história da igreja. Isso já houve em outros períodos, né? Do Santo Ofício lá, né? Como é que é? Da Inquisição, né? Os papas e tal, né? Toda a estrutura eclesiástica achando que estavam servindo a Deus, matando os hereges. E os hereges eram aquelas pessoas que não estavam buscando fazer a vontade de Deus, às vezes falando contra a igreja, mas estavam defendendo a verdadeira fé, a fé cristã. Então já houve isso em alguns tempos, já houve isso, não é de se assustar, isso não é coisa nova. Mas eu trouxe isso para os nossos dias, até onde de repente existem pessoas dentro das igrejas, né, com uma mente tão perturbada e tão enganada, o engano, a mentira tomou tanta mente delas que elas perseguem os verdadeiros filhos de Deus achando que estão fazendo um favor para Deus. Então a gente sabe que a história é cíclica, né? Que se isso houve em algum momento, isso provavelmente em algum outro momento vai voltar. Esse texto me chamou a atenção de novo, né? Isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então não conhecem Jesus. Acham que estão fazendo um grande favor, um grande serviço a Deus, mas na verdade não o conhecem. Muito bem, só alguns comentários aí sobre as playlists. Aí até coloquei na playlist alguns vídeos também do Henrique Cristo, né? Eu tinha medo dele. Eu escrevi na hora, não deu errado, mas eu tinha medo. Era assustador, né? Em Curitiba, né? A sede dele. Ele estava em Curitiba, agora a sede dele é em Brasília. Em Brasília? Ele no lugar certo, então. Ele é o que exatamente? Ele é um homem que se diz ser a reencarnação de Jesus. Mas ele tem algum problema mental? Com certeza. Deve ter. Ele é muito estranho. Você acha? Eu não vi o vídeo. Desculpa falar errado. Sim. O Márcio também. Márcio é aqui atrás. Pode entrar nisso. Tá bom, obrigado. Teve uma vez, faz uns 2 anos, que falaram que ia ter a máscara de Satanás. Aí, fizeram no Face alguma coisa. E aí todo cristão começou a falar sobre isso e tal. Aí, uma das pessoas que organizou colocou lá: por falta de adeptos, não haverá essa marcha. Mas a gente agradece a todo cristão que fez a maior propaganda. Que divulgaram tanto. Divulgou tanto aquele Divulgaram evento. nosso evento, né? Porque as pessoas falaram, ele era um falando e tal, virou um bafafá, sendo que se ninguém falasse e abafasse, talvez não dava nada. Do mesmo jeito. É que nem colocar a demoniada no microfone, né? Mesma coisa. Faz mais O propaganda. microfone toma conta do culto aí. Centro da trem, ué. A Universal faz isso. Faz entrevista com o Demo, né? E aí, como é que você entrou aí? A gente fica falando, né? Qual é o teu propósito na vida dessa pessoa? Meu propósito era matar ela. Gente, desde quando que o diabo não tem esse propósito? Desde que o diabo é diabo, ele tem que matar. E uma igreja que eu frequentei, que ele chegava, pegava endemoniado, colocava o endemoniado no gabinete pastoral e ficava perguntando o pecado de todos os irmãos da igreja. Não é verdade! Acredite se quiser. O demônio? O diabo perguntando pro demônio qual o pecado daquele líder. E aquele líder, e aquele outro, e aquele irmão, e aquele professor. Aí o diabo ia entregando todo mundo. Aí o pastor chegou assim: eu sei o pecado de todos vocês, porque não sei o que, não sei o que. Eu sempre penso nessas pessoas, eu sempre penso nesses pregadores, né? Primeira coisa, eles esquecem uma coisa a mais básica, a mais fundamental. O diabo é pai da mentira. Então, é o que eu falo. Como é que você vai ouvir um demônio? Como é que você vai E deixar ele pregar para a igreja. E aí ele vai soltar um monte de mentira. Porque ele vai querer o quê? Criar intriga. Cara, o pastor está sendo instrumento na mão do capeta para misericórdia. Mas enfim. Existe esses absurdos. E daí eles cortam esse trecho do vídeo do pai. Porque pastor é instrumento do capeta.
Imagina. Então, a edição vai ser o que eu vou fazer, então. Ô, Mas, enfim. filho, daí é a hermenêutica errada, né? Tira o texto do contexto. Mas assim, então, é interessante o que acontece aí nesse Brasilzão também, né? E tem gente que segue o Henrique Cristo. Né? Então, é absurdo, né? Tem outro que é como é que é o Jesus Cristo Rei? Não. Jesus Cristo, eu sou Jesus Cristo. Ele fala um negócio assim. Então, ele também se diz ser a encarnação de Jesus. Besteira. Agora, que há doutrinas de demônios sendo passadas aí em vários púlpitos, é fato. Né? É fato que realmente, infelizmente, tem tido isso. Né? Muito bem, dificuldades na interpretação. A gente viu já algumas coisas sobre dificuldades de interpretação, quando a gente viu que existe um abismo temporal, cultural, linguístico. Isso são algumas dificuldades que são criadas, a gente tem essas dificuldades de interpretar o texto da melhor forma possível. Né? Agora ele coloca aqui, o propósito é mostrar, né, dessa aula, desse conteúdo, né, mostrar o propósito da clareza de algumas limitações e dificuldades em interpretar a Bíblia. Apontar os erros frequentes na interpretação ajudará você a não cometê-los. Então, algumas das coisas que são difíceis e que nos orientam a gente não incorrer em alguns erros. Né? Até o próprio Pedro diz que há algumas coisas difíceis de se entender. Né? Esse texto de Pedro a gente já viu desde o início, né? 2 Pedro 3,15. Pedro está falando de quem aqui mesmo? De Paulo, né? De coisas que Paulo tinha escrito, né? Pedro reconhece que ele estava com dificuldade de entender algumas coisas. Reconhecer a dificuldade é o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo que a gente tem de saber que tem coisa difícil é reconhecer, né? Por favor. Tá do atrás aqui. Thelma, vira a página. Aqui, ó. Reconhecer a dificuldade é o primeiro passo. Chega aqui na 90. Uhum. Muito bem. Erro de interpretação. Primeiro, presumir que o que não foi explicado é inexplicável. Ai, que interessante. O padrinho. Muito interessante. Ah, sim. Eles sempre foram privilegiados. Foram, tá? E daí? Esse fórum privilegiado vem de onde? Tá, mas que o foro tem a ver? É foro? Pois é. A palavra certa é foro privilegiado, né? Não, mas o que é o foro privilegiado? É porque aqui não vai É forro? Não, foro privilegiado, isso mesmo. Esses são os parlamentares. É um grupo de pessoas. São parlamentares e eles não podem ser julgados por qualquer tribunal na instância. Só podem ser julgados pelo Tribunal Superior. O alarme do escritório. Eu abri. Alguém abriu a secretaria de Gilberto? Né? Alguém abriu. Antes era só assinadores para cima, né? Era só assinadores para cima. Aí agora estenderam para os deputados. Mas mesmo Porque assim, teve senador que foi rebaixado para deputado, senador que é corrupto. Mas Rebaixado para deputado, então eles estenderam para os deputados também, para proteger eles também. Mas se a gente, por exemplo, uma pessoa que tem faculdade, coisa assim, também não tem um privilégio? Não. Só de cela, eu acho que tem uma cela Não tem. Alguma coisa Não, tem. só cela. Tá, mas aí esse fórum privilegiado seria um julgamento, seria nesse sentido? Isso. Não a prisão em si. Mas Não a prisão em si. Não, a prisão também não pode. Vai ser diferente, sim. Eu queria saber em que prisão o Lula vai. Eu vou lá visitar. Não, federal em Curitiba. Federal. Eu vou lá mandar uma cartinha ver se ele não quer casar comigo. A cela dele tem celular, tem televisão, né? Tem tudo. Ela tá ganhando altas cartas todos os dias. Tem mulheres pedindo ele em casamento. É sério? É que ele é tão lindo, né? Enfim, continuando. Beleza interna, Thelma. Alguém achou. As aparentes discrepâncias não devem ser logo consideradas contradições. Dessa forma, ao
encontrar algo que ainda não pode ser explicado, a pesquisa deve prosseguir em certeza de que em algum momento o esclarecimento acontecerá. Tem um livro que eu acho que eu não trouxe para a sala de aula, que é o Dúvidas e Contradições da Bíblia. É um livro com não sei quantas dúvidas ou aparentes contradições, né? Eu não trouxe ele, enfim, poderia ter trazido. Mas ele é legal, ele pega textos que aparentemente são contraditórios, né? E ele dá uma possível resposta para essa contradição, né? Então, há algumas contradições na Bíblia? Existem contradições. Mas não, eu sempre digo, não na base fundamental para doutrinas de salvação. Para essas há uma harmonia muito grande, muito perfeita. Em alguns detalhes, ela parece que existe algumas contradições em alguns detalhes, mas todos eles são secundários, não são vitais, não são doutrinas básicas para a salvação de uma pessoa. Então, e aparentes contradições, né? Porque a gente às vezes não entendeu, às vezes não compreendeu muito bem o contexto, ou não se sabe, tem-se dúvida se esse texto realmente está se relacionando àquilo que o outro também está falando ou não. Por exemplo, existe a cura de 2 cegos, acho que em Mateus, em Marcos ele fala sobre a cura de um cego. Pode ser naquela cidade de Betânia, alguma coisa assim. Mas então a cura foi feita, mas aí só tinha um cego ou tinha 2 cegos? Essa grande questão, grande discussão teológica agora, né? Tá, vamos pensar. Foi curado. Jesus não passou apenas uma vez naquela cidade. Poderia ter sido momentos diferentes. Ou na mesma passagem, ter curado num momento 2 pessoas e em outro momento 1 pessoa. Agora, se realmente fosse tão, né, vamos pensar da outra forma. Havia algum cego naquela cidade. E foi curado. Se foi 1, se foi 2, não aumenta nem diminui o milagre de Jesus. Foi um milagre. Então, é uma coisa fundamental para a salvação? Não. Continua sendo um milagre, continua sendo uma grande ação de Deus. Então, tem gente que perde tempo, né, em querer achar, achei uma contradição aqui, tá? Mas aqui, na verdade, assim, não é tão fundamental achar essas arestas, que possivelmente pode ser 2 momentos diferentes, podem ser são N alternativas que a gente teria, né? Mas, enfim, presumir que a Bíblia é culpada até provar o contrário. Você já bota a Bíblia ali no divã ali da acusação e ela está errada, desde que se apresente alguma prova que ela esteja certa, né? Então, existem algumas doutrinas ou alguns ensinos que parece que fazem questão de colocar a Bíblia sempre como a errada, né? Que nem aquela teologia, agora não lembro o nome, liberal? Isso, teologia liberal. Que ela procura sempre uma justificativa científica, se não tem, não é verdade. Não é verdade. Então, eles sempre colocam a Bíblia no réu, no lugar do réu. E, enfim, né? As críticas negativas da Bíblia partem de um pressuposto contrário a este. Não é de se admirar. Então, parece que sempre a Bíblia tem que estar errada em alguma coisa. Confundir as nossas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus. Tá? Então, uma coisa é a nossa interpretação. A nossa interpretação ela é falível, sendo que a inspiração divina, essa é infalível. Né? E não só na escritura em si, né? Mas às vezes um sonho, uma visão, às vezes, por mais que a gente tente interpretar, pareça óbvio, às vezes a interpretação está errada. Justamente. Então, vamos entender depois. Justamente. Nos é limitado. Paulo fala também, né? Que é de glória em glória. Né? É um conhecimento que vai sendo acumulado. Eu sempre digo que a revelação de Deus ela não acontece apenas em uma pessoa. Uma pessoa tem a revelação, nossa, é isso. Mas geralmente Deus dá a revelação ao corpo de Cristo. Mais pessoas acompanham a interpretação e a revelação. Por que eu falo isso? Paulo mesmo fala para a igreja de Corinto, né? Enquanto um profetiza, os outros julguem. Né? Então a questão da comunidade hermenêutica
O que é uma comunidade hermenêutica? A palavra de Deus é interpretada na comunidade, não apenas na pessoa do pastor, mas a interpretação ela vem ali na comunidade, uma revelação de algo nesse sentido, né? Acho bem interessante essa ideia. Falhar na compreensão do contexto da passagem, né? Talvez o erro mais comum dos intérpretes seja o de tirar um texto do seu próprio contexto, né? Então, isso aqui a gente já viu desde o início desse estudo e eu acho que é a coisa que mais acontece é isso, né? Basear um ensino numa passagem obscura. Isso aqui é complicado também, né? É uma passagem difícil e alguém fazer uma doutrina em cima de uma passagem complicada, né? Mesma coisa ali da questão do corpo de Moisés, né? Existem 2 textos na Bíblia apenas que se referem ao corpo de Moisés ter desaparecido, né? E agora fazer uma doutrina em cima disso, gente, não faz sentido, né? São passagens complicadas, então deixa de lado, pega uma passagem mais simples, né? Quando não se tem certeza, é preciso ter em mente algumas coisas. Primeiro, não se deve construir uma doutrina com base numa passagem obscura. A regra prática da interpretação bíblica é: as coisas principais são as coisas claras, e as coisas claras são as coisas principais. Então, é bem simples nesse sentido, né? Se algo for importante, isso será ensinado nas Escrituras de uma forma bem clara, e provavelmente em mais de um lugar. Segundo, quando uma dada passagem não está clara, não se deve nunca supor que ela esteja ensinando o contrário do que uma outra parte ensina com muita clareza. Então, Paulo fala lá sobre a questão do batismo pelos mortos, né? Que a gente viu lá, né? Ele só está citando um grupo de pessoas que praticavam o batismo pelos mortos. E aí tem uma igreja que faz uma doutrina em cima de um texto, né? Que já é uma passagem obscura. Paulo só está mencionando, não está dizendo que eles estão certos ou que eles estão errados, está usando eles como exemplo e constrói uma doutrina em cima disso. E é complicado, em cima de um texto. Aí você vê Jesus. Em um momento falou sobre isso. Ele batizava, sim, os discípulos dele batizavam vivos. Mas nunca Jesus falou batizar para os mortos, porque eles também podem ser. Não. Tem lá em Hebreus, né, que é necessário que cada um morra e seja julgado uma vez. E deu. Hebreus, capítulo 9, se não me engano, fala isso. Morre-se e se é julgado. Pronto. Continuando. Esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano, com características humanas. A Bíblia não foi verbalmente ditada, exceção feita a pequenas seções, tal como os 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus. Então, aquilo que a gente já falou, que a inspiração da Bíblia, em alguns momentos ela foi ditada, sim, mas não somente. A Bíblia, a literatura da Bíblia é poética. Então, teve pessoas que foram inspiradas através de um momento de oração, ou outros simplesmente pesquisaram, foram atrás, pesquisaram, anotaram. Outras pessoas relataram aquilo que os reis faziam. Então, qual que era a base? Eles foram ver os registros oficiais, as atas, né? Vamos usar dessa forma, as atas daquilo dos atos dos reis, né? Que eram livros e livros, né? Que eram, e eles pegaram e fizeram um resumo da vida do rei. Que inspiração divina foi nisso? Eles ouviram Deus falando palavra por palavra? Não, eles foram verificar ali as atas que foram anotadas. Essa era a fonte. Então esse é mais inspirado que o outro é menos inspirado. Não. Né? Tudo é palavra de Deus e toda ela é útil para repreender, ensinar e exortar. Né? Presumir que um relato parcial seja um relato falso. Então, às vezes, o que acontece? Não se tem um relato completo, tem sim um relato parcial. Não está escrito tudo, está escrito uma parte. E achar que, então, já que não falou tudo, então deve estar errado. Né? Com frequência, os intérpretes tiram conclusões precipitadas com respeito a um relato parcial, tomando como falso.
observa-se que muitas vezes a Bíblia expressa a mesma coisa de diferentes modos, ou pelo menos de diferentes pontos de vista, em tempos distintos. Então, às vezes, você tem uma forma de pensar no Antigo Testamento e depois você tem uma outra forma de pensar no Novo Testamento. Então, você tem que ver o contexto de um e o contexto do outro, né? Exigir que as citações do Antigo Testamento feitas no Novo Testamento sejam sempre exatas. Isso aqui é interessante. Palavra por palavra. Aí você vai ver lá, né? Jesus está citando lá algum escrito do Antigo Testamento, mas olha só, ali aí você abre a passagem no Antigo Testamento, aqui diz palavra por palavra, assim, 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 assim. Aqui já a palavra não é bem essa. Por quê? Porque quando a gente cita algum versículo bíblico, a gente também mentalmente não consegue, às vezes, decorar palavra por palavra, e a gente acaba colocando uma outra palavra no lugar de um. Até por causa das versões hoje em dia, né? Sim, hoje em dia. Mas naquela época eles acabavam também citando algum texto, mas não com aquela precisão de palavra por palavra, sendo aquelas do original. Então, pode haver algum tipo de diferença, né? Entretanto, se esquece de que uma citação não tem de ser uma repetição exata do que está escrito. Claro que você não pode mudar o sentido do texto, né? Quando você faz a citação de um texto do Antigo Testamento, você não pode mudar o sentido do texto, mas desde que o texto contemple, né? Você está usando o texto como argumentação de algo, você tem que fazer essa ponte com aquilo que o texto realmente está falando, né? Aí ele coloca aqui algumas formas, né, no final desse estudo, aprendendo a escutar a Deus. Uma parte bem mais devocional, assim, digamos, né? Porque, assim, queira ou não, você e eu, a gente lê a Bíblia. Eu hoje, eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, o quão ignorante eu era. Sério, eu lia coisa e ficava assim, nossa, mas como é que pode? Eu ficava às vezes escandalizado com algumas coisas que hoje entendo, caramba, né? Como era ingênuo, como era, né? Depois de ler mais, estudar mais e tal, algumas coisas na Bíblia eu hoje entendo de uma forma bem diferente. Mas sabe que Deus falava comigo daquele jeito? Daquela forma tão simples, daquela forma tão ignorante de ler a Bíblia, Deus falava comigo. E Deus continua falando comigo até hoje, através da Bíblia. Eu espero que com vocês também. Então, a gente dizer, não, aquela época eu estava completo. Não. Deus, ele respeita o nosso conhecimento e a nossa fé. Ele não vai cobrar algo de nós. Daquela época, ele me inspirou e eu me lembro de momentos de edificação quando eu lia. Eu vejo hoje, quando eu leio esse mesmo texto, eu sou edificado também, mas de uma forma completamente diferente, porque a minha cabeça mudou muito depois desse tempo todo. Mas Deus continua falando conosco. Então Deus respeita a nossa ignorância a respeito da palavra, porque nós estamos buscando a verdade. E a palavra é aquilo que eu abri a aula hoje dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Ele sabe do limite de cada um, de conhecimento, de tudo, de fé. Ele não vai cobrar algo de ti que você não possa alcançar, mas aquilo que você entendeu da palavra, isso ele vai te cobrar. Então, eu compartilhei com vocês, né, quando li pela primeira vez o chamado dos discípulos, né, eu achei tão extraordinário, né, que Jesus andando pela praia chamou pessoas completamente estranhas que nunca tinham visto ele, e essas pessoas simplesmente deixaram as redes e seguiram Jesus. Eu falei, caramba, que absurdo, que fé extraordinária era essa, né? E aí eu já compartilhei com vocês esse estudo que, na verdade, não é que foi bem assim, né? Foi no sul, né? Foi todo um processo, né, que culminou na praia, né? Mas teve todo um processo que começou anteriormente, né? Mas isso não diminuiu minha fé. Ainda hoje eu olho para os discípulos dizendo e pensando assim comigo, gente, eles foram audazes, eles foram extremamente corajosos. Quantos naquele momento não deram para trás? E a gente vê lá em Mateus capítulo 15, se não me engano, antes da grande tempestade do barco, que Jesus inquiriu alguns, e alguns vieram falar com ele, Jesus, vou contigo até onde você quiser. E Jesus dá uma prensa e eles
foram embora e esses não. Então a gente pode ver que, para mim, não diminuiu o fato de hoje entender um pouco melhor a palavra, de hoje ter um pouco mais de conhecimento. Para mim, não diminuiu a importância. Aquilo ainda me causa espanto, claro, de uma forma diferente, mas eu ainda fico admirado com a palavra. O problema é quando a gente perde o brilho pela palavra. Quando o teu estudo, o teu conhecimento te incha. E você diz, agora eu tenho as respostas. Eu tenho medo de pessoas que têm respostas. Porque Jesus geralmente tinha perguntas. Porque os que tinham respostas eram os fariseus. Geralmente os fariseus que tinham respostas. E Jesus geralmente tinha perguntas. Quantas vezes Jesus não respondeu a alguém? Ele respondia. Com perguntas, não com respostas. E aí os fariseus é que tinham as perguntas, as respostas, né? Eles é que eles eram os donos da razão. E por isso que Jesus, então, você só pode ensinar para alguém que esteja aberto a ser ensinado, né? Alguém que reconhece que precisa de ensino. Que se você já sabe, você... Eu achei interessante um tempo atrás, eu vi essa ilustração de um monge, né? Diz que um aprendiz de monge foi falar com um monge. E o monge, né, meditando e tal, ele chegou assim, monge, eu queria que você, mestre, né? Na verdade era um monge falando com o mestre. Mestre, eu queria que você me ensinasse algo a mais sobre a sabedoria. Tá aí, o que você já sabe, o que você gostaria de ampliar? Eu já li toda a filosofia desse, já sei todos os princípios básicos sobre o livro tal, já sei daquele outro, já sei daquela outra forma de ver, e foi falando todo o conhecimento dele e daquilo que ele já sabia, que ele já tinha estudado, que ele já tinha lido, que daquilo, e tal, foi indo. Daí ele viu que ele cresceu, né? O monge cresceu. Daí o mestre falou, que bom, vamos tomar um chá? Ficou meio assim, como assim? Bom, ok, vamos tomar um chá. Daí ele pegou 2 xícaras, começou a colocar chá dentro da xícara, foi colocando chá e encheu, e começou a passar por cima. E aí o monge falou, mestre, o teu copo está derramando, você não está vendo? Daí ele falou, justamente isso, em xícara cheia não cabe mais nada. Era a resposta que ele deu. Tipo, a tua xícara já está cheia, não cabe mais nada. Então, muitas vezes eu vejo, a teologia pode fazer isso conosco também. Quando, não que a gente não tem, a gente sempre tem que ler e se informar e crescer, né? De glória em glória, né? E estar pronto a ouvir e aprender sempre, né? Mas eu acho que não sei, né? Eu entendo assim, esse de glória em glória não é só você ter o conhecimento. De glória em glória são as experiências, as etapas da sua vida que você faz uma aplicação, né, da palavra na sua vida. Porque a gente passa por etapas, né? Quando novo nascimento, né? Como um bebê, né? Na fé, aí vai indo, Sim. né? A gente tem a adolescência espiritual, que é a pior parte, né? Eu já passei. Se empolga de um jeito. Nossa, adolescência espiritual foi na época que eu estava na igreja do Replay. Né? Então, eu acho que esse de glória e glória é isso, né? É a palavra sendo aplicada na sua vida de forma prática, né? Você vai usar ela, né? Nas fases que você vai passando, né? Vamos fazer algo bem prático. Eu mencionei um versículo e vamos ver a hermenêutica dele, então. Vamos ir para o 2 Coríntios, porque é aquilo que eu acho, aquilo que a gente está discutindo em cima daquilo que a gente interpretou desse texto, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3. 13, 18. Isso. E claro que como bons hermeneutas, a gente já sabe que a gente não pode pegar simplesmente o versículo 18, né? Não é só o versículo. Então, a gente vai ter que ler um pouquinho mais do que apenas o versículo. Peraí. Deixa eu ver.
Estou numa argumentação, né? E a argumentação de Paulo a gente tem que pensar junto com ele, porque ele é um pensante, ele é um pensador, ele vai pensando e vai escrevendo, né? E se a gente pega só no meio, a gente perde o fio. Deixa eu ver aqui. Vamos começar do versículo 3:1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui é até interessante, né? Paulo fala, não é que nós somos alguma coisa, que nós sejamos alguma coisa. Aquilo que a gente justamente estava falando aqui, né? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Seria tipo de revelação em revelação? De experiência. Ele está falando aqui, ó, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Significa que de glória em glória, de tempos em tempos, de vitórias em vitórias, nós estamos nos tornando mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a glória aqui é a glória de Deus refletida em nós. Oi? Entendi, mas também seria tipo a medida. Por favor, chega. À medida de que a gente vai se aproximando mais de Deus, isso seria o de glória em glória. Porque a gente tem mais comunhão, consequentemente, a gente tem uma revelação maior, consequentemente tem mais experiência, tipo, meio que... Isso, ele está comparando aqui, na verdade, a experiência do passado de Moisés, que quando Deus falava com Moisés, ele entrava na tenda do encontro, falava com Deus, Deus falava com ele, o rosto dele brilhava. A glória de Deus vinha sobre ele de tal forma que quando ele saía, as pessoas viam na face de Jesus a glória de Deus. Só que daí essa glória ia apagando, aí quando ele entrava na presença de Deus de novo, aí ele saía brilhando de novo. Tanto que ele tinha que colocar um lenço. Tanto é que ele colocou um véu.
né? E Paulo coloca aqui, né, que a glória de Deus de repente foi até diminuindo, mas o povo de Israel nem percebeu, porque tinha um véu que não dava para ver. Mas ele diz aqui que o véu ainda está colocado sobre a mente dessas pessoas. Por quê? Porque eles ainda, na hora de ler Moisés, eles colocam o véu. Agora, pergunta, ainda o rosto brilhava quando eles liam a lei de Moisés? Não. Eles mantinham o véu cobrindo o rosto por tradição. Mantiveram uma tradição, se tornou vazia. Né? Não, quando você vai ler Moisés até hoje, eles colocam o véuzinho, né? Lê a lei, eles têm um véuzinho que eles colocam. Né? Pelo que eu saiba, é para ler a lei. Aí eu tenho que fazer uma pesquisa talvez mais acurada, mas eu sei que eles colocam um véu, lenço por cima. Né? Então, Paulo está falando aqui de glória em glória. Significa que nós vamos nos assemelhando. Paulo fala muitas vezes dele se identificar com a ressurreição de Cristo, ao mesmo passo que ele se identifica com sua morte. Vou começar de novo. Paulo muitas vezes diz que ele se identifica na ressurreição de Cristo, da mesma forma como ele se identifica na morte de Cristo. Por quê? Paulo fala em muitos lugares que a carne dele morre, enquanto isso o Espírito de Deus o vivifica. Morremos para o pecado, vivemos para Deus. Deus nos ressuscita, o Espírito de Deus nos ressuscita. Leiam com bastante atenção Romanos capítulo 7 e 8. Aí vocês vão ver essa dinâmica de morrermos na carne e vivermos no Espírito. Paulo vai falar isso também em outros textos. Tessalonicenses, ele vai falar sobre morrer para a carne. Em Colossenses, novamente, ele vai despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. E por aí vai. Né? É uma doutrina de Paulo. Por isso que eu estou falando de hermenêutica. A gente não está pegando somente este texto aqui. A gente compara este texto com outras palavras de Paulo. E a gente consegue entender um pouco mais a mente de Paulo. A forma que ele pensava quando ele estava falando algo. Você lendo todas as outras cartas dele, você consegue de repente puxar um fio de meada da doutrina que ele está ensinando, naquilo que ele pensava quando ele falava sobre esse assunto, o que estava na cabeça dele. Então a gente tem que saber de todo o contexto, né, do conhecimento das outras cartas, e aí você vai ter uma leitura melhor daquilo que é o texto que realmente está querendo dizer. Agora, voltando para aquilo que a gente estava falando antes. Então, somente pessoas muito bem estudadas é que vão ter a interpretação correta. Não. Deus fala conosco, mesmo sendo os mais ignorantes na palavra. Deus tem muita paciência com cada um de nós e nos instrui. Deus fala conosco no recém-convertido, Ele já fala conosco. Mesmo que a gente seja zero em vida. Mas Deus tem paciência e nos ensina. De glória em glória somos transformados à semelhança daquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Né? Então, faz parte desse processo. Um erro de interpretação que tem uma seita, né, de flagelo lá, gravíssimo, né, porque nessa parte de sacrificar carne e tudo, eles ficam se autoflagelando. Sim. Arrancando pedaços. Tem uma cinta que eles colocam aqui também, parece uma coisa, uma virilha, não sei, assim. Eles ficam E a autorização tem eles ficam se mutilando porque ter as... Nem pra onde tem essa... eu não sei o nome dessa seita. A procissão... Não sei o nome. Mas é horrível, fica tudo sangrando. Não é só no Brasil, eu já vi isso fora do... Tem, né? Então, das pessoas acharem que elas têm que pagar a penitência, né? Pagar pelos próprios pecados. Então, que nem quando eles sobem à igreja de joelhos. Pagar a penitência. É promessa, né, no caso. Mas esse daí é autoflagelo porque eles querem sacrificar a carne deles mesmo. A carne não tem Fala poder. pra eles, então, que se pecar com a mão, tem que tirar a mão. Enfim, aprendendo a escutar a Deus, ele coloca aqui alguns princípios básicos, né? De como devemos ler a Bíblia, de como devemos ler ela em espírito de oração, pedir
orientação e conselho ao Espírito Santo, que ele nos ilumine, né, para a gente ter o entendimento correto da palavra. Estude a Bíblia um pouco de cada vez. Há uma terceira ferramenta para ter um tempo produtivo com Deus. Nós precisamos não só de um tempo constante e uma Bíblia aberta, nós também precisamos de um coração atento. Não esqueça da advertência de Tiago e tal. Enfim. É mais uma parte devocional aqui de como nós devemos estudar a Bíblia. Né? Só uma pergunta, desculpa, fora do contexto. O nosso intervalo vai ser horário normal ou a gente vai direto, depois vai ficar até o fim, porque é a última aula, né? Eu pensei em antecipar um pouquinho o intervalo. Antecipar o intervalo? Vai ser agora. A gente faz o intervalo porque tem que agora. fazer o café lá, as coisas. Já fiz. Você já fez? Não é eficiente. Não. Na volta O do café café. você Aqui faz. já treinou alguém? Você treinou alguém? Aí, Não ó. come o café. Ficou. E disse Nada que não não ficou pra mim. Então vai ser meu café. Esclarecido, mestre. E depois a gente vai então para a nossa avaliação. Ok? Então tá. Vamos lá então. Ok. Eu já vou deixar esse livro para